Eu vou voltar aqui, irmãos, que não estava... Mateus capítulo 6, versículo 16. Diz assim, ó, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer-te aos homens nu. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. E assim o teu pai em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Olha só, então, só até aí nós vamos ler esse texto. E como eu falei para vocês aqui, o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele nos deu um exemplo que o ser humano ele precisa tirar um tempo para jejuar e orar. Jesus mostrou isso bem claro. E, inclusive, ele falou que os discípulos dele havia um tempo que eles iam ter que jejuar também. Irmãos, quando a gente está jejuando, o jejum é um ato de fé. O jejum é um ato de fé. Porque, na verdade, tem um texto que nós todos conhecemos aqui, que está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, que fala assim que as armas do nosso exército, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Então, quando Paulo fala das armas que ele está falando aqui, ele está falando dessas armas que é oração e jejum. A oração e jejum são as armas poderosas para destruir qualquer fortaleza. Eu estava meditando aqui alguns textos bíblicos de passagens que as pessoas fizeram jejum. Então nós vimos que dá para nós fazer muitos tipos de jejum. Nós podemos fazer um jejum para Deus agir em alguma área da nossa vida. Nós podemos fazer um jejum, né? Talvez uma hora nós temos no momento de uma investida do inimigo contra a nossa vida, nós podemos jejuar para que essas forças do mal batam em retirada. Nós podemos jejuar num ato de arrependimento. Tudo isso que eu estou falando para vocês está na Bíblia. Quando o Jonas pregou lá em Nínive, o povo jejuou para se arrepender dos seus pecados, dos seus erros. Fala que, inclusive, lá nesse dia de jejum, fala que toda a cidade jejuou, fala que o rei jejuou e todos os animais jejuaram, por ordem do rei. Que eles jejuaram para que Deus viesse ter misericórdia deles. A mensagem de Jonas era essa: em 40 dias Deus vai destruir a cidade de Nínive. Essa cidade vai ser destruída, porque havia muito pecado lá. O que aconteceu? Eles se voltaram para Deus, fizeram um jejum e se arrependeram. E fala que Deus mudou a sorte deles. Então, olha só, eu estava meditando sobre Josafá, lá no 2 Crônicas, capítulo 20. Tem um texto lá, irmãos, que fala que o Josafá e todo o povo de Deus estavam com problemas. E qual é a arma que ele usou? A oração e o jejum. A oração e o jejum, irmãos, elas andam juntos. Tanto é que Jesus declarou, se vocês estão lembrados, um texto que Jesus declarou assim, ó, que tem certas forças do inferno que só vão com jejum e oração. Foi Jesus que declarou isso. Tem coisas que você vai ter que jejuar e orar, senão não vai acontecer nada. Foi Jesus que disse isso. Nós ensinamos muito para as pessoas, irmãos, ali no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 24, no versículo 17 até o 19, Lucas 10, 17 ao 19, nós sempre falamos para as pessoas que no nome de Jesus Cristo, toda a igreja tem poder contra o diabo. Lembra que eu sempre cito esse texto aqui, seguido eu cito: eis que vos dei autoridade para pisar em serpente, escorpião, sobre todo o poder do inimigo. Agora, às vezes as pessoas questionam assim, tá, mas tu fala isso, está escrito na Bíblia, e por que às vezes o diabo não obedece? Porque tem forças do mal que só saem com jejum e oração. Então, se a pessoa não tiver um tempo de jejum, aquela força do mal ela não vai sair. Está escrito, Jesus deixou claro. Por que Jesus falou essa palavra?
Jesus foi orar para uma pessoa, para um jovem que estava dando uns ataques lá, e fala que os discípulos não conseguiram curar o menino. E aí eles chamaram Jesus no canto lá e perguntaram, por que nós não conseguimos e tu conseguiu? Aí foi onde Jesus largou essa. Ele disse assim, ó, é que tem forças do mal que só saem com jejum e oração. Então não é que nós não temos autoridade contra o diabo. Ali Jesus falou que nós temos autoridade contra todo o poder do inimigo. Mas tem forças que nós vamos ter que jejuar. Para essas forças do mal bater em retirada. Então, irmãos, isso é as armas que a igreja tem. Se você é de Jesus, então a prática de jejum e oração, né? Isso é uma arma que Deus nos deu e é uma questão de fé. Porque se você tiver qualquer situação contrária e não usar essas armas, você não vai conseguir vencer. Porque as armas que Deus nos deu são essas, para nós vencermos as forças espirituais do mal. Então, eu sempre falo aqui, falei lá na quinta-feira, né, que Deus existe, é real. Nós estávamos louvando aqui há pouco tempo, nós podemos sentir a presença de Deus aqui, né? Deus é real, mas o diabo também é real. Essa força existe e tem um certo poder limitado, mas tem. Tanto é que tem poder que a humanidade anda de mal a pior. E esse mal a pior é o poder do mal agindo aí fora. Não é que as pessoas são ruins, não, nada disso. É porque não tem resistência contra o mal. As pessoas não têm resistência contra o mal. Por exemplo, já viu uma pessoa que usa droga? Ela tem uma dificuldade imensa para tentar parar. Ela quer parar, mas não consegue. Né? O que o Tiago fala? Que alguém que está sujeito a Deus vai resistir o diabo. Né? Alguém que se sujeitar a Deus, obedecer a palavra de Deus, vai ter força para resistir o diabo. Fora disso, não tem como. Então, o diabo ele tem um poder limitado, mas ele tem. E tem certas ação dele, então tem que haver um jejum lá para poder quebrar essa ação dele. Irmãos, quando nós começamos a jejuar e orar, nós já começamos a mexer com o mundo espiritual. Quando você ora e eu oro e jejuo, nós estamos mexendo com o mundo espiritual. Eu sempre falo, irmãos, e é claro isso, tudo que acontece aqui nesse plano, nessa terra que nós vivemos, primeiro acontece no mundo espiritual. Tanto é que quando Daniel estava clamando lá para Deus, Daniel estava orando, pedindo para que Deus viesse agir a favor do povo lá, fala que houve uma resistência no mundo espiritual. Deus teve que enviar um anjo mais forte para poder neutralizar a ação daquele demônio lá. Está escrito lá no livro de Daniel, capítulo 10. Estava lendo essa palavra hoje de tarde ainda. Então, quando Daniel começou a orar e jejuar pelo povo, né, o diabo entrou em ação lá no mundo espiritual, tentando trancar, tentando impedir que a oração dele viesse ter resultado. E aí a Bíblia fala que Deus enviou um anjo mais forte. Então o homem orou lá 21 dias, jejuou 21 dias. E aí o anjo, quando veio a resposta do que ele estava orando, o anjo falou para ele assim, cara, Deus do primeiro dia que tu estava orando, eu ouvi a tua oração. Só que houve uma resistência no mundo espiritual. Então o mundo espiritual é isso aí. As armas para nós derrotar essas forças é a oração e o jejum. Era o que o Daniel estava fazendo, ele estava orando e jejuando. Amém, irmãos? Então, se você pegar aqui o Novo Testamento, Jesus ele deu exemplo para nós. A Bíblia fala que Jesus era um homem de oração e um homem de jejum. Pega os apóstolos, eu estava lendo ali no livro de Atos, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 11, os discípulos, os apóstolos, eles estavam, quando eles foram ungir a Paulo, e outro camarada lá, eles estavam em oração e jejum, diz a Bíblia. Então o jejum, irmãos, é uma prática poderosa para destruir as fortalezas do inferno. Tem uma enfermidade, está difícil, começa a jejuar e orar por aquilo ali. É a arma que tu tem. Se tu não usar essa arma, não vai acontecer nada. Amém, irmãos? Então você e eu temos esse poder nas nossas mãos. Né? Tem coisa que você ora que vai tranquilo, você vai orar e Deus vai agir. Aquele mal vai bater em retirada. Né? Mas tem outras coisas que se não estiver jejuando, não vai sair. Foi Jesus que declarou isso. Então essa palavra aqui, irmãos, ela veio para mim, para você, para nós, se não temos essa prática, quando surgiu uma dificuldade lá, né, colocar essa fé em ação, buscando Deus em oração e jejum. Alguém fala assim,
Mas e alguém que toma remédio pode jejuar? Como é que faz para jejuar alguém que toma um remédio? Tem pessoas que vai lá no médico, tem que tomar um remédio para pressão, não sei mais para que lá, né? Ou tem qualquer outro problema lá, tem que tomar um remédio. Daí como é que faz? A pessoa está tomando um remédio, mas daí não é jejum, ela engoliu um remédio, só que o remédio não é alimento. O remédio não é um alimento que está tomando ali, um comprimido, não é que não vai te alimentar. Pelo contrário, aquilo ainda vai te dar mais. Se o remédio for meio forte, ainda vai te dar mais fome ainda. Então o remédio não é um alimento. Então, né, alguém que toma um remédio pode jejuar normalmente. Qual é o tipo de jejum que eu posso fazer então? Vamos lá. Qual é o tipo de jejum que uma pessoa pode fazer? Como é que é jejuar? Né? Primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, a primeira coisa que vai acontecer quando você vai jejuar, você tem que vencer a si mesmo. Porque está lá no livro de Gálatas que a nossa carne, ela rejeita, ela não quer estar sujeita às coisas de Deus. A primeira coisa que vai acontecer quando você vai jejuar, você não vai querer, você vai lembrar do cafezinho, do chimarrão, não sei mais do que lá. A primeira coisa que vai vir é vencer isso. Né? A carne não vai querer jejuar. Você vai ter que ser forte lá, não, vou jejuar porque eu quero ver Deus agindo nisso aqui. Mas que vai haver uma resistência da tua carne, da minha carne, vai haver. A primeira coisa que acontece é isso. Então, no livro de Gálatas, no capítulo 5, fala isso. Que a carne, ela guerreia contra as coisas espirituais. A nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades, ela vai guerrear sempre para nós não fazer aquilo que realmente tem que ser feito. Então, a primeira coisa é essa, a nossa carne, ela vai resistir. O que eu tenho que fazer quando eu vou fazer um jejum? Eu posso jejuar tomando água? Claro que pode. Lembra o jejum que Jesus fez, de 40 dias? No final do jejum, ele teve fome. Aí os anjos serviram ele com alimento. Né? Então, ali fala que ele fez um jejum tomando líquido, tomando água. Ele só não se absteve de alimento sólido. Nós temos lá no Antigo Testamento, Moisés, quando subiu ao monte lá para escrever a lei de Deus lá, fala que ele jejuou 40 dias, não tomando água e nem comendo nada. Está lá no Antigo Testamento essa palavra. Nós temos ali o jejum de Daniel, né? Tem que esse jejum que ele fez ali, esse jejum que ele fez, que fala que houve uma resistência no mundo espiritual, fala que alguns alimentos ele comeu ali, nem todos ele se absteve. Então, podemos fazer o jejum total, que você não come nem bebe nada, ou o jejum parcial, que você toma uma água lá, aí é um jejum parcial. Eu devo jejuar quanto tempo? A hora que você puder, 1 hora, 2 horas, 3 horas, se puder jejuar o dia inteiro, melhor. Meio-dia. Mas é válido o jejum de 1 hora? Claro que vale. Se você consegue jejuar 1 hora, Deus não estipulou tempo, né? Mas claro, quanto mais a gente fizer um jejum estendido, melhor vai ser, mais forte vai ser o negócio. Agora é importante nós entender uma coisa, então. Quando nós estamos, irmãos, jejuando, é importante você estar ligado com Deus. Se você puder ficar, claro, às vezes a pessoa trabalha, não tem como, mas se você puder, lá no trabalho, ficar ligado com Deus em pensamento, se você estiver em casa, né, você pode fazer um jejum com oração, é o melhor jejum que faz, porque tem demônios que só saem com jejum e oração. Então, se você puder ficar ligado com Deus orando, se você estiver mexendo em qualquer coisa secular, é que lá não vai somar, né? Quanto mais você se envolver com as coisas de Deus, mais Deus vai agir a favor. Amém? Eu posso fazer um jejum para a presença de Deus crescer sobre a minha vida? Pode e deve. Pode e deve. Eu até fiz um comentário com os irmãos lá de Santo Antônio. Uma vez eu fiz jejum 15 dias para que a presença de Deus viesse sobre a minha vida. Eu fiz esse jejum. Deixa eu explicar para você não pensar que eu jejuei 15 dias direto. Eu jejuei 15 dias até o final da tarde eu me alimentava, no outro dia eu jejuava de novo. Pode fazer de 15 dias direto, claro, se você conseguir, pode. Mas eu não fiz assim, eu vou ser bem sério com vocês, já fiz um jejum de 15 dias, mas não, aí era uma outra situação. Mas nessa situação eu jejuava todos os dias, chegava no final da tarde eu me alimentava. Olha o jejum que eu fiz, para que a presença de Deus viesse sobre a minha vida. Eu fiz esse jejum. Jesus, eu quero a tua presença mais sobre a minha vida. No final desses 15 dias de jejum, nós fomos fazer uma visita para uma mulher, eu, o pastor Ney, que era o pastor aqui antes, que começou a
fazer o trabalho aqui. E eu congregava com ele, era meu pastor. E a gente começou a fazer, a gente foi fazer uma visita para uma mulher lá. E aí eu fui lá, ministrei com ela, várias situações lá, problemas que ela tinha lá, orei com ela, conversei com ela e fiz uma oração por ela. Quando nós estávamos vindo embora lá da casa dela, quando nós estávamos saindo para vir embora, a mulher falou assim para mim, eu estou bem tonta, escureceu tudo. Eu digo, mas eu orei para essa mulher aí, fizemos tudo que tinha que fazer, e aí disse, mas vamos orar de novo. Daí quando eu botei a mão nela para orar por ela, Deus falou assim, não ora. Olha só, já veio a presença de Deus, já consegui ouvir a voz de Deus ali quando eu jejuei para a presença dele vir. Eu consegui captar a voz de Deus, não ora. Tu pergunta para ela se ela não provocou um aborto. Algo que estava onde? Oculto. Claro, a pessoa fica com vergonha, às vezes pela circunstância acaba não quer falar para ninguém que provocou um aborto. E aí eu perguntei para ela. Ela falou assim, realmente aconteceu isso aí. Então quando nós oramos por ela, pediu perdão daquilo, o mal foi embora. Mas tudo aquilo ali aconteceu, veio o que estava oculto ali pela presença de Deus. Então a presença de Deus realmente veio, cresceu quando eu orei e jejuei por isso. Então você pode jejuar para que a presença de Deus cresça sobre a tua vida. Amém, irmãos? Então olha só, o que eu estou falando para vocês aqui é coisas que todo cristão deve fazer. Às vezes as pessoas falam assim, isso aí é coisa para pastor fazer, obreiro, sei lá quem. Todas as pessoas devem ter essa prática de jejuar e orar. Às vezes as coisas não estão indo bem lá no meu trabalho, eu vou jejuar para Deus agir lá. A empresa não está indo bem, vou orar lá, vou jejuar para o meu patrão para as coisas melhorar. Porque se ele for atingido, você vai ser também. Então a gente pode fazer um jejum lá pelo familiar. Lembra que a Bíblia diz que a nossa família ela não se converte porque o diabo cega o entendimento? Tem um demônio que impede do evangelho resplandecer. Teu jejum vai quebrar aquilo lá, o meu jejum vai quebrar aquilo lá. Vai tirar aquela cegueira lá. Amém, irmãos? Então, o que eu estou falando para vocês aqui é coisas que nós cristãos devemos de praticar na nossa caminhada da fé. Amém? Até comentei sobre o Dilmar lá na igreja, no último culto. Na verdade, faz pouco tempo que o Dilmar vem na igreja, né? E aí eu estava explicando para ele. Esse negócio de a gente orar, jejuar e vencer as dificuldades que surgem. E ele, outro dia me relatou que ele estava com uma dor na perna. E ele começou a jejuar e orar por aquilo. E diz ele que a dor aquela foi embora e nunca mais voltou. Então isso é uma arma que ele usou, a arma do jejum e da oração. A gente não pode ser dependente de pastor, de igreja, de religião. Nós temos que ser dependente de Jesus. Ó Jesus, eu vou orar lá e vou clamar e o Senhor vai manifestar lá. Vou jejuar para isso, vou jejuar para aquilo, o Senhor vai... Então Deus quer que nós viemos ter essa fé. Então quando a gente usa a prática de jejum e oração, a gente está o quê? Usando a fé. A gente está dizendo assim, eu confio no que está escrito na tua palavra e eu sei que se eu te invocar, o Senhor vai agir nessa situação aí. É nós sermos dependentes de Deus. Quando a gente não ora, não jejua, não busca de Deus, o que a gente está dizendo? Não, Deus não pode resolver esse problema. A gente está dizendo, não, deixa que eu resolvo do meu jeito. Né? Mas quando a pessoa ora e jejua, ela está reconhecendo que Deus pode agir naquela situação. E Deus age. Amém, irmãos? Então, nós fizemos muitas consagrações por problemas difíceis que nós passamos. Às vezes, problema financeiro, né? Eu já comentei com vocês aqui. Nós começamos a jejuar e orar e nunca mais nós tivemos problema naquela área, nunca mais. Nós não conseguíamos pagar os aluguel em dia, nunca mais. Aquele era uma força do mal que estava trancando tudo ali. E pela fé caiu por terra. Então você pode jejuar por qualquer coisa. Que Jesus falou, tudo é possível aquele que crê. Tudo. Olha o que Jesus falou. Jesus poderia falar assim, não, alguma coisa que você crê vai acontecer, outras não. Tudo é possível. Seja o que for. Quantos testemunhos? Eu vi um testemunho de um cara, semana, acho que a Márcia estava junto comigo, estava tomado de câncer aqui no rosto dele. Como ele não podia ir na igreja, o que eles faziam? Eles ungiam uma água lá, uma roupa lá e levavam para ele lá. E Deus restaurou o homem. Fez uma obra grande na vida do homem, estava testemunhando. Aparentemente já era. Mas o homem também lá usou a fé dele. E Deus agiu.
Então a fé muda tudo, irmãos. A fé transforma, a fé tem um poder grande, a tua fé tem um poder grande para vencer tudo. Jesus falou que a nossa fé vence o mundo. Olha que coisa interessante. Jesus não, o apóstolo falou, né, que a nossa fé vence o mundo. Amém? Então, como eu falei para vocês no início dessa ministração aqui, o mais importante é você entender uma coisa, que quando a gente ouve uma palavra dessa aqui, Deus está falando com nós. Talvez você tenha algum problema aparentemente irreversível. Essa fé que eu estou explicando para você, que se você colocar em ação, você vai vencer. Muitas pessoas, irmãos, às vezes fazem um jejum. Escuta aqui, olha, as pessoas fazem o jejum, eu vou jejuar para tal coisa. Só que às vezes ela fez aquele jejum e ainda não aconteceu o milagre que ela orou e jejuou. Então ela acha que o mal entra em ação e ela também acaba achando que não funciona. Só que, se você observar, o Daniel, ele jejuou 21 dias. Tem coisa que não é de barbada. Eu jejuei 3 meses para que algumas forças do mal saíssem do meu caminho, quando eu me converti. Entrei numa guerra contra o mal ali, eu disse para Jesus, enquanto esse diabo não sair da minha vida, não vou parar de jejuar e orar. E foi embora. Irmãos. Então, às vezes as pessoas fazem um jejum só e acham, não deu certo. Dá certo sim, tem que ficar firme. Perseverar. Amém? Nós temos a semana passada, que nós tivemos no domingo passado, nós estávamos aqui na igreja, nós tivemos um jejum aqui. Poucas pessoas vêm no jejum, irmãos. Vêm no jejum, vêm orar com nós, vêm jejuar. Você vai ver que você vai ficar bem, a tua semana vai ser diferente, pode ter certeza. Quando a gente jejua junto assim é bom. Então vem no jejum, uma vez por mês, 2 horas de jejum, irmãos. Vem no jejum da igreja aí. Todo domingo, deixa eu me localizar aqui, uma semana depois da Santa Ceia, no outro final de semana, a gente faz todo domingo um jejum aqui. Das 8 às 10. Não é o dia todo, não é cedo também, é às 8 horas. Tem como todo mundo vir no jejum. Faz um esforço e vem, irmão, vem buscar Deus. Talvez tem coisa que tem que ser resolvida na tua vida. Comece a jejuar, comece a orar. Você vai vir no domingo, daqui a pouco lá na segunda você vai estar jejuando por conta lá na tua casa. Então vamos usar a nossa fé. É assim que nós vamos vencer. Esse é o povo de Deus, que anda pela fé. Deus chamou você e eu para andar pela fé. Amém? Sabe por que a gente vem aqui no culto, a gente se sente bem? Vocês já notaram que a gente vem no culto e sai bem no culto aqui? Eu vou falar isso aqui não para me exaltar, irmão, mas sabe por quê? Porque durante a semana há um clamor, há um jejum, há uma oração direto aqui na igreja. Eu passo aqui terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, hoje eu passei o dia orando e jejuando aqui. Por isso que é essa presença de Deus, porque a gente está colocando a fé em ação. Se você colocar a fé em ação, essa presença vai permanecer na tua vida, lá na tua casa, na tua família, e Deus vai agir. Amém? Então eu quero deixar aqui essa palavra hoje, que nós lemos aqui. Na verdade, eu fiz uma cola muito grande e acabo não lendo. É que eu vou lembrando que eu escrevi ali, daí não preciso eu ler. Amém, irmãos? Então, se você quer ter mais um certo conhecimento sobre jejum, lê lá, Daniel capítulo 10, segunda de Crônicas, capítulo 20, vai ter lá, né? Ali no livro de Jonas, você vai ver ali que ali é um livro curtinho, você vai ver que a cidade lá toda jejuou, né? Nós temos uma mulher ali, Esther, uma mulher que fez um jejum lá pelo povo lá, Esther, né? Eu tinha notado aqui. Ela fez um jejum pelo povo lá, por 3 dias, né? Jejuou e Deus agiu a favor do povo lá. Então, se você procurar na Bíblia, você vai achar várias pessoas que venceram muitos desafios através do jejum e da oração. Jesus foi vencedor porque orava e jejuava. Jesus era um homem de comunhão com Deus. Amém? Então nós vamos ungir aqui com óleo, irmãos, vamos fazer uma oração aqui. Ó, se você quiser ouvir essa palavra de novo, provavelmente eu vou botar lá semana que vem, eu vou botar no YouTube lá, e vai ficar lá no perfil do Facebook lá. Você pode assistir lá, se quiser assistir de novo essa palavra aí. Amém? Pedi para o José ungir com óleo para nós fazer uma oração. Pode ser?
Amém, irmãos? Então nós vamos unir a nossa fé aqui, Deus vai nos abençoar aqui hoje à noite. Amém? Vamos sair daqui fortalecidos pelo Senhor Jesus. Amém, irmãos? Olha só, então nós vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração aqui. Então nós vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Vamos fazer uma oração junto aqui. A pessoa que nos assiste aqui pelo Facebook, da mesma forma. Fala assim comigo, ó. Senhor Jesus, eu glorifico o teu nome, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra aqui nessa noite. Eu quero aqui te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi. Jesus, me purifica com o teu sangue e tira tudo aquilo que tem atrapalhado a minha vida e me enche com o teu Espírito Santo. Amém. Olha só, eu vou orar aqui, você pode permanecer com os teus olhos fechados e você tem a liberdade para falar com Jesus. Ele está aqui, ele quer ouvir a tua oração. Ele falou assim, ó, clama a mim e responder-te-ei. Então clama ao Senhor Jesus aqui nessa noite. Vamos unir a nossa fé aqui. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, já te glorificamos, Pai, e te agradecemos por mais essa oportunidade, Deus, de nós entrarmos em oração, Deus, diante de Ti. Nós reconhecemos aqui, junto com os irmãos, que somos pecadores e que precisamos aqui nessa noite do Teu perdão. Que o Senhor venha purificar, Pai, a todos aqui com o sangue de Jesus Cristo. Que todos aqui venham ser livres nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai. De toda e qualquer amarra, de toda e qualquer acusação do inimigo. Eu estou unindo a minha fé com a fé dos irmãos, Pai. Eu amarro esse espírito acusador. Essa pessoa rejeitou vocês, demônios, aqui nessa noite. E amarrados em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem a vida dela. Sai. Sai. Todo espírito acusador, sai. Solta a vida dessa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, faz todos livres aqui nessa noite. Senhor, quando nós confessamos os nossos erros, nossos pecados, nós temos a convicção que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, meu Pai, nesse dia, Senhor, nessa noite, junto com os irmãos, e eu te peço que o Senhor venha agir na vida de todos que estão aqui e que estão nos assistindo. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós sabemos que forças do inferno têm se levantado muitas vezes contra a vida dessa pessoa. Mas eu estou comprando a briga dela, eu estou unindo a minha fé com ela aqui nessa noite.
E eu amarro todos vocês, demônios, que têm se levantado contra a vida dessa pessoa, contra a casa dela. Todos vocês são amarrados aqui, do maior ao menor. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai, sai, sai. Vão embora do caminho dessa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo. Todo o mal que está aí na alma dessa pessoa, gerando esse mal-estar, gerando essa angústia na alma, gerando esse desconforto. Eu amarro todos vocês, demônios, perturbadores na alma dessa pessoa. Vocês são amarrados aqui e no nome de Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem a alma dela agora. Sai, sai, sai. Vão embora daí com essa perturbação. Saiam da alma dela agora. Em nome de Jesus Cristo. Onde há uma enfermidade, meu Pai, queima, manda fogo aqui nessa noite. Queima todos esses espíritos de enfermidades. Dor no corpo, dor nas pernas, nos braços, vai queimando, Senhor Jesus. Esses espíritos familiares, em nome de Jesus Cristo, eu amarro você, gerador de dor no corpo dessa pessoa. Todos vocês, demônios, são amarrados agora. É o espírito familiar, é o espírito de enfermidade que é amarrado aqui. Em nome de Jesus eu ordeno. Sai, 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 sai. Vão embora com essas dores. Vai embora agora. Solta essa vida. Todo pensamento contrário, meu Senhor. Todo dardo. Talvez essa pessoa tenha sido bombardeada nesses últimos dias. Todo pensamento do inferno que tem tirado a paz dessa pessoa. Vocês, demônios, são amarrados agora. E no nome de Jesus eu ordeno que vocês soltem a mente dela. Sai, sai, sai. Vão embora com esses pensamentos negativos. Em nome de Jesus Cristo. Aquela força do inferno, Pai, que tem sido pago e invocado. Eu amarro, eu quebro todo o encantamento agora. Em nome do Senhor Jesus, sai. Vão embora agora. Toda insônia, toda perturbação na madrugada, todo pesadelo, todos vocês, demônios, perturbadores da madrugada, eu amarro vocês, em nome de Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora da vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, nós temos, como eu falei antes, a convicção que o Senhor Jesus está aqui. E nós passamos clamando, Senhor Jesus, a Ti, a favor dessa pessoa que o Senhor trouxe nesse ambiente, a favor daquele que está nos assistindo ali ao vivo. Então eu te peço, meu Senhor Jesus, que o Senhor venha passar aqui nessa noite de vida em vida, Senhor Jesus. E eu te peço, meu Senhor, arranca tudo que atrapalha a vida dessa pessoa. Tudo que resistiu até aqui, Senhor Jesus. Tira aquilo que não vem de Ti, meu Senhor. Essa pessoa está unindo a fé com a minha aqui, Senhor. Ela veio buscar a Tua presença porque ela acredita em Ti, Senhor Jesus. Então vem agir em todas as áreas da vida dessa pessoa aqui. Abençoa a vida financeira, a saúde, a vida espiritual. Abençoa a casa, o lar dessa pessoa, o familiar dessa pessoa. Ouça o clamor de todos aqui nessa noite, Pai. E abençoa a todos em nome de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor venha tirar toda a angústia da alma, Senhor Jesus. Tudo que resistiu até aqui, vai arrancando e vai colocando a Tua presença, o Teu Espírito Santo. O Senhor foi declarado na palavra que o Senhor é o príncipe da paz. Então que essa paz venha reinar dentro do coração dessa pessoa nessa noite. O Senhor venha abençoar todos aqui, Senhor. Age aqui e age em todas as áreas. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Meu Pai, nós oramos aqui, Senhor, e clamamos